O senhor falou nessa conversa com o ministro Fernando Haddad e com a Simone Tebet que ficou assustado com a quantidade de subsídios que o Brasil dá, 6% do PIB. Mas, nesse caso, os governos do PT, historicamente, que implementaram essa política de subsídios. Dá para consertar isso? Esse caso de subsídios, o senhor está disposto a cortar? O senhor falou da desoneração aí, que pode... Eu vou lhe contar um caso verídico. Eu era presidente da República em 2008, quando houve a crise do subprime. E eu tomei uma atitude aqui no Brasil de fazer o primeiro processo de desoneração. Nós fizemos desoneração de 47 bilhões de reais com setores empresariais e com os sindicatos sentados na mesa para ter a contrapartida. Quando eu vou desonerar uma empresa, eu quero saber o seguinte: essa empresa vai manter a estabilidade do emprego? Ela vai manter por quanto tempo? Porque senão o benefício é só para o empresário, não é para o trabalhador, não é para a sociedade brasileira. Eu fico me perguntando com que direito o Estado tem de abrir mão, sabe, de uma determinada quantia de arrecadação para favorecer o lucro do empresário. Não. Se a economia estiver em crise, tiver um setor que está mais machucado, você pode utilizar a desoneração como se fosse uma comporta numa hidrelétrica. Você desonera um pouco e fecha, você desonera e fecha, você desonera e fecha. Mas aqui no Brasil, quando a gente aprova a desoneração para 5 anos, quando chega nos 5 anos tem um projeto para desonerar mais 10. Aí quando chega mais 10 tem mais um para mais 10. Ou seja, aí fica tudo política, sabe, Mas perene. dá para consertar isso? Dá para consertar. Como? Dá para consertar. De verdade, dá para consertar. Nós temos que ter em conta, cara, que nós vamos ter uma nova política tributária ainda este ano, se Deus quiser, para a gente poder resolver o problema do pagamento de imposto, o problema da arrecadação. Isso vai ser muito importante para o Brasil. Você pode ficar certo que o Brasil muda de padrão na hora que a gente tiver aprovado a reforma tributária. E você sempre tem que ter o cuidado que você não pode gastar mais do que você arrecada. Isso é líquido, isso vale para minha família, isso vale para você e vale para todo mundo que tem responsabilidade. Eu, se ganho 10, eu não posso gastar 20. Se eu tiver que gastar 20, eu tenho, então, que contribuir. Esse 20 é investimento. Se ele é investimento, essa dívida que eu vou fazer, ela tem que servir, sabe, como subproduto desse investimento, a produção de uma coisa que aumenta o teu capital, que aumenta o teu patrimônio. Presidente, mas o senhor estava falando com relação à questão dos subsídios com a Carla, me lembrei de uma outra coisa. Você vai pegar a questão dos subsídios, da desoneração, os 17 setores que bateram perna no Congresso para renovar. Eles têm representação forte, eles têm lobby e tudo isso mais. Ao contrário de um outro naco da sociedade, que é o pessoal... Eles têm lobby ou têm bancada? As duas coisas. Né? Eles têm lobista e têm bancada. Agora, você vai pegar um grupo que não tem lobista nem tem bancada, que é o pessoal mais pobre da sociedade. E aí a pergunta, junto das coisas que estão sendo estudadas pelo governo, inclui a desvinculação do salário mínimo no benefício de prestação continuada e em pensão? Não estou falando da aposentadoria, estou falando de pensão. Não. O senhor garante que não vai ter, então? Garanto que o salário mínimo não será mexido. Enquanto eu for presidente da Essa República, ligação, pagamento para os idosos pobres do contar salário uma mínimo, coisa, cara, não vai ser mexido. Quando você aumenta o salário mínimo, bota na cabeça a coisa, você aumenta o salário mínimo, o que diz a lei que regulamenta o aumento do salário mínimo? Ou seja, você tem sempre que colocar a reposição inflacionária porque é para manter o poder aquisitivo. E nós damos uma média do crescimento do PIB dos últimos 2 anos. Ora, o crescimento do PIB é exatamente para isso. O crescimento do PIB é para você distribuir entre os 213 milhões de brasileiros. E eu não posso penalizar a pessoa que ganha menos. Eu não posso penalizar. Mas tantos trilhões. Olha, mas quantos milhões de pessoas? É tantos trilhões para muita gente. Vamos pegar uma coisa que a gente fala de desoneração. Você vira a briga da blusinha. Você viu a briga da blusinha? Briga, não tem da conta e tal. E veja que absurdo. Nós temos um setor da sociedade brasileira, você, eu, você e alguma gente que está nos ouvindo aqui, que pode viajar uma vez por mês para o exterior e pode comprar até $2.000 sem pagar imposto. Pode chegar no free shop, comprar 1.000 e pode comprar 1.000 no país e não paga imposto. Está tudo normal, é maravilhoso. Eu fiz isso para quem? Para ajudar a classe média alta. Ora, agora quando chega a tua filha, a minha esposa, que vai comprar $50, eu vou taxar os $50? Não é irracional? Não é uma coisa contraditória? Então eu acho que a gente tem que fazer política de desoneração quando a gente quer fortalecer um setor por um determinado tempo. Quando a gente quer retomar a rapidez. Eu fiz com a indústria automobilística em 2008.
O dado do Brasil, sabe o que é, Sakamoto? É que a gente diminuiu muito a arrecadação. Eu vou te contar um exemplo, só para você saber na cabeça. Eu deixei a presidência em dezembro de 2010. Esse país vendia 3.800.000 automóveis. 3 milhões. Eu votei em 2023. Esse país vendia 1.800.000. Metade do que vendia em 2010. Mas há uma questão de mobilidade aí, né? De petróleo, também não é? Não é questão não. É questão de que parou de produzir. Caiu o poder aquisitivo do povo, o povo deixou de comprar. É isso que é o dado. O povo parou de comprar. Esse mês você viu no jornal recorde de venda de carro no mês de maio. Porque a indústria automobilística, que não estava investindo nada nas últimas 2 décadas, depois que a China se instalou na Bahia, já foi na Anfávia, já anunciaram investimento de 129 bilhões de reais até 2028 e um pouquinho até 2030. Ora, numa demonstração de que nós precisamos. Você sabe o que eu propus na Anfávia, Sakamoto e Carla? Eu propus na Anfávia, por que vocês não voltam a fazer o salão do automóvel? Por que um país que tem 33 indústrias automobilísticas não tem um salão de automóvel para fazer propaganda do carro? O salão de automóvel sempre foi assim, muita gente. Eu mesmo fui em todos, como presidente da República. Por que não vota? Por que a gente não dá incentivo? Por que não barateia o preço do carro? O pobre não pode comprar um carro por 150 mil reais, mas um carro com 70, com 80, com 90 ele compra. Por que a gente não volta a fazer carro popular para o povo comprar? Então, mas o senhor vai propor para isso redução de impostos, que nem o senhor fez na época lá atrás com o IPI? Não é necessário agora. Agora tem que retomar a produção, tem que retomar a venda. Na medida em que a massa salarial começa a crescer, e a massa salarial cresceu 11,7% em 2023 e vai crescer esse ano, na medida em que os acordos salariais sejam feitos, todos eles acima da inflação, como está acontecendo agora, segundo o Diese, 83% dos acordos salariais com salário acima da inflação. Tudo isso vai aumentando o poder de compra. E ainda mais, Sakamoto, nós isentamos de pagar imposto de renda até quase 2.800, 2.640, ou seja, e eu vou chegar a 5.000. É importante lembrar que eu tenho um compromisso histórico. Até o final do meu mandato, eu quero chegar a 5.000 reais sem pagar imposto de renda.